que dizer que ia cantar, aí eu vou botar para gravar. Veja só, eu podia ter lembrado dessa gravação depois, né? Mas vejam, o versinho é o seguinte, né? Salve ela, salve ela, salve ela, a vedete da favela. Certo? Muita gente já conhece, né? Fizeram assim com a cabecinha, eu já conheço. Que massa, né? Então, salve ela, salve ela, salve ela, a vedete da favela. Então, a gente vai dizer junto, tá certo? Quem quiser abrir o microfone, abre. Quem não quiser, também não abre, não tem problema. Salve ela. Salve ela. Salve ela. Salve ela. Salve ela. Salve ela. A vedete da favela. Esse é um verso de uma das composições de Carolina Maria de Jesus. A melodia é assim. Essa parte é que não pode reproduzir, tá? Salve ela, salve ela, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, salve ela, salve ela, a vedete da favela. Carolina, não é? Uma mulher desbravadora, surpreendente, sonhadora e que realizou muitos dos seus sonhos. Ela escreve, ela compõe e ela grava um disco, né? O disco que tem como título, né? Quarto de Despejo, vem na sequência após a publicação desse livro. Então, é um LP bastante interessante que nos revela, não é, essa faceta de Carolina de Jesus enquanto compositora. Então, a gente vai continuar, nós já iniciamos, né? Vamos continuar ouvindo uma canção, né, de Carolina de Jesus, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês agora, para a gente ouvir juntos. É um momento de audição musical. Quando a gente terminar de ouvir, aí eu irei passar a palavra para Tamires, tá certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para que vocês escutem. Eu vou colocar como aba, certo? Como reprodução de uma guia, aliás, porque aí fica melhor. Chegou para vocês aí a paginazinha do YouTube? Sim. Sim, chegou sim. Pronto, eu vou desligar o meu microfone, que eu sei. Salve ela, salve ela. Salve ela, a vedete da favela. Salve ela, salve ela. Salve ela, a vedete da favela. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela, salve ela. Salve ela, a vedete da favela. Salve ela, salve ela. Salve ela, a vedete da favela. Maria conta a vantagem que comprou muitos vestidos. Preparando a sua bagagem, vai lá para os Estados Unidos. Salve ela, salve ela. Salve ela, a vedete da favela.
ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela, oh, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, oh, salve ela, a vedete da favela. Maria conta vantagem que comprou muitos vestidos, preparando a sua bagagem, vai lá para os Estados Unidos. Salve ela, oh, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, oh, salve ela, a vedete da favela. Salve ela. Essa é mais, né, uma faceta, né, de Carolina Maria de Jesus. Salve ela, salve ela, salve ela, a vedete da favela, né? Então, que coisa, né? Então, são sambinhas, marchinhas, não é? Que ela compõe, influenciada pelo rádio, né? Pelas composições da época. E é muito bom ouvir Carolina, né? E que voz forte, né? Ela tem quando canta. Então, alegria imensa. E a gente, né, começa ouvindo Carolina. E agora, salve ela, Tamires Carneiro, passo a palavra para ela. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. É uma alegria, assim, para mim, estar aqui, né, fechando esse ciclo hoje, né, um ciclo que está se fechando hoje, mas que, na verdade, ele está gerando outros ciclos, né? Eu tenho certeza que todo mundo que participou desses momentos, né, desde o dia 8, passando pelo dia 22 e culminando em hoje, eu tenho certeza que essas pessoas não estão terminando esse ciclo do mesmo jeito que iniciaram. Vou só compartilhar aqui a minha tela. Quando aparecer aí, aliás, eu vou ver quando aparecer, porque eu estou compartilhando de outro equipamento. E aí, para mim é uma satisfação, né? Eu queria começar, antes de começar a falar de mim, a falar de Carolina, eu queria pedir a Gu, né, pedir licença a toda a ancestralidade, a todas as mulheres que vieram antes de mim, a todos os homens pretos que vieram antes de mim, né, a toda a espiritualidade. Hoje é terça-feira, hoje é quarta-feira, né, dia de Ansan, Eparreoiá, né, que traga os bons ventos para que essa roda, essa gira circule, né, nesse ar revolucionário, né, nesse vento revolucionário de Oiá, nessa noite. E aí, minha gente, eu sou Tamires Carneiro, né, Elisama já falou, ela não quis falar, ela não quis entregar o ouro, né, mas Elisama fez parte da minha formação, foi minha professora, né, então ela não quis dizer, né, ela toda cuidadosa, mas eu vou logo dizer que eu tenho um bocão, vou logo falar. Elisama foi minha professora, né, uma das professoras, uma das mulheres negras inspiradoras que passaram pela minha formação, né, e que graças a essas mulheres, com toda certeza eu posso dizer, graças a essas mulheres negras, né, que passaram pela minha formação, na minha formação pessoal, de vida, espiritual e acadêmica, é que hoje eu sou essa mulher que eu sou hoje, né? Essa mulher negra, preta mulher, como diz Joaninha Dias, né? Antes de ser mulher, a minha cor já me anuncia
a minha cor já me anunciava antes mesmo de eu nascer. Então, graças a essas mulheres, né, que hoje eu me entendo, né, nesse lugar que eu me entendo, eu sou essa professora que eu sou hoje. Então, eu sou professora da Rede Municipal de Jaboatão, dos Guararapes, né, lá também faço parte de um coletivo de combate ao racismo, no sindicato em que eu componho, coletivo de combate ao racismo do Simproja, que tem colegas aqui nessa sala hoje. Eu sou muito feliz por isso, né, por ter essas pessoas enquanto companheiras, essas mulheres também que estão aqui na sala. Também componho um espaço em Camaragibe, é um centro cultural, o Centro Cultural Quilombo do Catucá, né, também é um lugar que me forma, me constitui, né, enquanto mulher preta, constitui a minha espiritualidade, constitui o meu entendimento de educação e tudo mais. Então, moro em Camaragibe, né, sou nascida e criada e crescida em Camaragibe, então é desse lugar que eu estou falando, certo? Então, hoje eu vim compartilhar uma experiência pedagógica que, por acaso, né, foi elaborada, pensada, e posta em prática numa disciplina a qual Elisama foi professora. Então, esse trabalho de hoje também constata, né, a importância de Elisama, de professoras como Elisama, né, e outras, nessa formação, né, das professoras, dos professores, nessa formação antirracista. Então, esse trabalho de hoje ele é resultado de uma disciplina de Elisama, né, ministrada por Elisama. Dani, boa noite, acabou de entrar. Dani também. Dani também é responsável pela minha formação, inclusive Dani é a pessoa responsável por me apresentar a Carolina Maria de Jesus. Foi a pessoa que, pela primeira vez, me mostrou um livro de Carolina Maria de Jesus. Foi Daniela Vieira, que acabou de entrar nessa sala. E aí, vou só colocar aqui para compartilhar em tela cheia. Esse trabalho ele foi feito numa disciplina de PPP. Na pedagogia, a gente tem várias PPPs, que é a pesquisa e prática pedagógica. E aí tem a pesquisa e prática pedagógica 1, 2, 3, 4, até o final do curso. E cada PPP dessa ela é voltada para uma temática. Essa PPP, em específico, que a gente realizou essa atividade, foi uma PPP voltada para a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, a proposta era que a gente fizesse, né, um período de observação que era bem curto, né, poucos dias, e uma intervenção didática, pedagógica, numa turma de EJA. E aí eu fiz esse trabalho em dupla, inclusive, esse trabalho, esse estágio, né, esse PPP foi feito em dupla, foi eu e Maíra, minha amiga Maíra, parceira, na época, que é parceira ainda hoje. E aí a gente escolheu, né, trabalhar com Carolina Maria de Jesus, porque a gente tinha conhecido Carolina há pouco tempo e a gente estava muito impactada, né, com essa autora, com essa literatura, e a gente vinha nessa busca, nesse caminho da educação das relações étnico-raciais. Já fazia um tempo que eu vinha, né, voltando o meu olhar e a minha prática e a minha, enfim, a minha performance dentro da universidade nessa direção, né, do resgate da ancestralidade, da educação das relações étnico-raciais. Então, vamos articular Carolina e Solano Trindade. Né, Solano Trindade, muito por influência de Naudete Pinheiro, na época, porque era a pessoa que me falava muito sobre Solano Trindade, né, a pessoa que trazia muito essa referência para mim. E aí a gente colocou esse tema, né, nossas memórias, nossas histórias. E aí o letramento na EJA a partir da narrativa de si. Esse letramento na EJA a partir da narrativa de si foi uma formulação que eu fui fazendo depois, né, esse complemento. Porque desse período para cá muita coisa já aconteceu, eu já aprendi muita coisa, enfim, já mudei muita coisa também. E aí a EJA ela acontece, a gente precisa fazer, né, um planejamento e aplicar essa proposta didática
uma turma. Então, a gente escolheu uma escola da rede municipal do Recife e uma turma de EJA, o módulo 3 de EJA. Era uma turma com 28 alunos, mas na EJA a gente sabe que tem aquela coisa de que a turma tem 28 alunos matriculados, mas metade não frequenta as aulas, né? Então, a gente tinha um grupo de cerca de 15 alunos, no máximo, que frequentavam assiduamente. E aí a justificativa, né? Por que a gente escolheu esse tema, né? Esses autores, o que é que a gente queria com isso? Então, compreendendo a importância de resgatar as memórias, né, dos sujeitos comuns, partindo de uma perspectiva da nova história cultural. A gente já tinha passado pelas disciplinas de fundamentos do ensino de história, eu já tinha feito PIBID nessa época, durante um tempo, e aí então eu vinha também nesse mergulho com a nova história cultural, essa ideia de que tudo é história, né, e que todos nós somos sujeitos construtores da história. Então, e aí, além disso, a gente também considerava importante estimular a narrativa, né, dos próprios estudantes da EJA, tendo em vista que são, né, a maioria homens e mulheres, boa parte deles negros e negras, né, e essas pessoas são dotadas de vivências, né, de vivências significativas, e que nem sempre essas pessoas tiveram seu direito a narrar garantidos em suas histórias de vidas e em suas experiências escolares. Então, a gente partiu dessa ideia, dessa reflexão. O objetivo geral, né, dessa proposta era trabalhar um resgate das memórias e histórias de vida dos estudantes através de gêneros textuais, biografia, poema e diário. E aí, como objetivo específico, a gente tinha alguns, né? Conhecer a biografia, conhecer um pouquinho, né, de Carolina Maria de Jesus, conhecer também um pouco do recifense, poeta negro recifense Solano Trindade, desenvolver a escrita não ficcional, né, através do gênero textual diário, e autobiografia também, porque a gente acabou trabalhando a autobiografia também, e perceber a narrativa e o resgate das memórias através dos gêneros textuais também, né, biografia e poema, fazer esse diálogo. E aí, nessa proposta, a gente teve como conteúdos o desenvolvimento dessas narrativas não ficcionais e os gêneros textuais, biografia, poema e diário. Então, foi esse o desenho, assim, da proposta. E aí, né, antes de começar a falar mais de como foi, né, como foi essa inserção, falar um pouquinho, né, retomar um pouquinho, né, do que a gente conheceu sobre Carolina. Nessa época desse trabalho, eu não conhecia nem metade do que eu sei hoje sobre Carolina. Eu sabia ainda pouco sobre Carolina, tá? Eu tinha conhecido Carolina há pouco tempo, né? Tinha lido Quarto Despejo, Diário de Bitita, e estava ainda muito deslumbrada, enfim, eu levava Carolina para todos os espaços que eu ia. Continuo fazendo isso hoje, mas naquela época foi o momento do encantamento, né? Dani está aí, ela pode depois comentar, porque ela esteve nessa época comigo, a gente fez muita coisa junta sobre Carolina. E aí, né, Carolina nesse lugar da mulher negra que é poeta, que é romancista, que é compositora, né, que é escritora, que produz um pensamento intelectual acerca do Brasil, né? E autora do best-seller Quarto de Despejo, né, que foi o livro de Carolina que deu a proporção, né, que propiciou essa proporção, essa dimensão que ela ganhou depois, foi através desse livro, né, um livro que foi amplamente difundido, um livro que foi publicado em mais de 13 idiomas, e é um livro que até hoje é alvo de muitas reflexões, de muitos comentários. E aí tem algumas imagens algumas imagens de Carolina, né? Essa primeira aí é uma que eu gosto muito, porque mostra ela, né, nesse momento da plenitude, né? Ela
nesse momento do ápice, assim, da satisfação, de estar sendo reconhecida, de estar viajando, né, enquanto escritora, né, esse lugar que ela tanto lutou, batalhou para conquistar, que demorou tanto para ser reconhecido, né. E aí a gente fez, falo novamente, né, observação, que o tempo pedagógico na EJA, ele é muito reduzido. Então, se teoricamente o turno é das 6h30, 6h40, até as 9h50, na prática, a aula ela é de 7h30 até 9 da noite. Né? Por vários motivos. Né? Os estudantes, eles são trabalhadores e trabalhadoras, então muitos deles vêm direto do trabalho. Quando eles chegam, eles vão jantar na escola, né? E o momento da merenda é na chegada, porque entende-se que esses estudantes estão vindo do trabalho, então precisam se alimentar, porque barriga vazia também não ajuda, né, na construção de conhecimento. E aí acaba antes do horário, porque por conta da questão de segurança mesmo, né, para garantir que todo mundo vai sair bem, e às vezes por questão de conveniência também, enfim. Então, o tempo pedagógico era reduzido, né? E como era uma disciplina de estágio, a gente também não tinha muito tempo para ficar, né? Um semestre passa muito rápido, a gente tem outras disciplinas, a disciplina ela tem um cronograma, e aí acabava que o tempo era muito pequeno, a gente passava, sei lá, uma semana observando, e a gente tinha uma semana para aplicar toda a proposta, era basicamente isso. Então, numa primeira regência, a gente já tinha observado a turma alguns dias, e aí a gente trouxe, né, o trabalho com a Carolina, né, a partir da figura de Carolina, né, da história de Carolina e de partes do livro Quarto de Despejo. Então, a gente trouxe a biografia de Carolina, né, um resumo biográfico, mostrou imagens dessa autora, falou, né, sobre a importância, né, da literatura de Carolina, da literatura produzida por Carolina, falou sobre a vida dela, né, e aí esse momento era um momento que gerava muita reflexão, porque havia muita identificação dos estudantes, principalmente das estudantes, né, com a história de vida de Carolina. E aí conversamos, né, sobre isso, e a gente entregou para os estudantes partes do livro Quarto de Despejo. E aí a gente foi fazendo junto essa leitura, né? Não dava para a gente ler o livro inteiro, mas a gente ia fazendo junto essa leitura de fragmentos do livro. E aí acontecia a identificação, acontecia a curiosidade. Muitos depois procuraram, pediram para ver o livro inteiro, o livro completo. E a gente tinha inicialmente a intenção de confeccionar com a turma, alguns pequenos caderninhos diários, para servir como diário. E aí, durante a observação, a gente viu que isso não ia rolar, não ia dar tempo. Então, a gente decidiu confeccionar e levar pronto esses diários. Então, essa foto que vocês estão vendo do lado esquerdo, massa, dá tempo. Essa foto que vocês estão vendo do lado esquerdo, ela foi de um desses cadernos que a gente confeccionou. Então, a ideia era os estudantes levarem esse caderninho para casa e utilizarem esse caderno enquanto diário. Então, naquele dia, eles começaram a escrever nesse diário, né, lá na sala mesmo. Começaram a escrever, narrando sobre o dia deles, enfim, falando um pouquinho da vida deles, daquele dia, o que eles era bem livre, né? Nessa perspectiva mesmo da escrita de Carolina no Quarto de Despejo, né? Do que a gente tinha tido contato. E aí eles foram escrevendo, no final da aula, todo mundo levou para casa esse caderno, né? Esse diário. No segundo dia, a gente apresentou, o contato foi com Solano Trindade. E aí, se ninguém conhecia Carolina Maria de Jesus, Solano Trindade, então, nem se fala, né? Solano Trindade, né, que nasceu em Recife, bairro de São José, em 1908,
faleceu no Rio de Janeiro em 74. Era homem negro, poeta, pintor, teatrólogo, ator, folclorista, entre outras coisas. Então, Solano Trindade é uma figura de muita importância para o movimento negro, né? Porque Solano Trindade, ele foi, acho que um dos poetas pernambucanos brasileiros mais importantes, e eu acho que talvez um dos poetas brasileiros mais importantes, no sentido de que a poesia de Solano Trindade era uma poesia da resistência negra mesmo, né? A poesia dele trazia o tempo todo esse discurso, né, da resistência negra. E aí, além disso, né, da contribuição do conteúdo da poesia de Solano, Solano teve muita contribuição na militância mesmo do movimento negro. Então, Solano é o fundador da Frente Negra Pernambucana. Solano funda em São Paulo o Teatro Popular Brasileiro. Solano também vai ser fundador do Centro Cultural Afro-Brasileiro. Então, Solano ele tem grandes contribuições para o movimento negro. E é pouco conhecido ainda, né? Eu conheci Solano Trindade em 2014. Eu vim saber da existência de Solano Trindade em 2014. E até hoje eu escuto falar muito pouco de Solano Trindade. E eu falei no começo, né? Uma das pessoas que mais fala de Solano Trindade que eu conheço é a Inaldete Pinheiro. E aí, nesse segundo dia, a gente trouxe essa biografia de Solano Trindade. Resgatamos lá da aula anterior o que era um resumo biográfico. Uma biografia fala de quê? Um texto biográfico fala de quê? Da história de vida, né? E qual a importância disso? E fomos conversando, fazendo esse resgate e trabalhando a biografia do Solano Trindade. E trabalhamos também nesse dia esse poema, que está aí do lado esquerdo do slide, o poema autobiográfico de Solano Trindade. Quando eu nasci, meu pai batia sola, minha mana pisava milho no pilão, para o angu das manhãs. Portanto, eu venho da massa, eu sou um trabalhador. Ouvi o ritmo das máquinas e o borbulhar das caldeiras. Obedeci ao chamado das sirenes. Morei no mucambo do bode. E hoje moro num barraco na saúde. Não mudei nada. Então, esse poema autobiográfico foi um texto de muita identificação para os estudantes também, né? Porque fala dessa vivência do homem trabalhador, né? Do homem negro trabalhador. Então, a gente fez nesse dia um momento também de roda de conversa. Então, nesse dia, eu acho que foi o dia que as pessoas se sentiram mais à vontade, os estudantes se sentiram mais à vontade para falar de suas experiências de vida. Eles já tinham escrito um pouquinho lá no diário, no primeiro dia. Alguns escreveram em casa também. Então, alguns leram o que tinha escrito em casa, né? E aí, nesse dia, a gente propôs que eles escrevessem um pequeno resumo biográfico, não precisava ser nada grande, né? Um resumo biográfico mesmo, falando de elementos da sua vida que cada um achasse interessante falar. E aí, uns escreveram mais, outros escreveram menos, né? Foi a segunda regência. A biografia de Solano Trindade, a leitura do poema autobiográfico, as reflexões em torno disso, da biografia, do poema, da possibilidade do gênero poema e do gênero biografia enquanto textos para narrar a sua própria vida, né, enquanto textos que davam essa possibilidade da narrativa de si. E aí, ó, essa foto do meio tem os textos que eles escreveram. E teve gente que escreveu muito. Nessa primeira imagem, ela foi um texto enorme, né? Então, é claro, né, a gente está falando de EJA. Então, o texto ele pode, né, não ser o texto esperado pela maioria dos professores ou a maioria das pessoas, mas era o texto que narrava, né, as experiências de cada um. E era o texto que a gente esperava também. E, por fim, né, o último dia, no terceiro dia, foi um momento mais de conversa. E nesse dia a gente exibiu um curta-metragem que tem disponível no YouTube, chamado O Papel e o Mar. É um curta ficcional, né, que narra um encontro poético
né, um encontro fictício entre a Carolina Maria de Jesus e o almirante negro, João Cândido, né, liderança lá da Revolta da Chibata. Então, nesse encontro, eles dois vão conversar e dialogar sobre suas memórias. E aí, tanto o almirante negro como a Carolina, nessa conversa, vão trazer elementos das suas memórias. Então, vão fazer o resgate de elementos da sua memória. Então, é um curta que fala disso, né, da importância das memórias, né, e como é que a gente traz essas memórias, como é que a gente resgata essas memórias. Né, e é um filme bem interessante, porque ele também traz algumas características da Carolina, né, como essa coisa da desobediência, da independência, enfim. E aí, depois desse filme, né, a gente fez uma conversa, né, sobre essas possibilidades de falar das nossas memórias e de escrever as nossas memórias. E como finalização, a gente decidiu fazer um portfólio. Era uma pastinha que a gente confeccionou lá na hora com eles. E nessa pastinha eles iam guardar todas as produções que eles fizeram durante esses 3 dias. Então, guardaria o diário, o resumo biográfico produzido, os pedacinhos de textos que a gente leu. Então, era uma forma da gente de deixar com eles também um pedaço do que a gente construiu, né? Alguma coisa do que a gente construiu, né? E foi massa, porque acharam massa ficar com esse registro, né? Porque geralmente, quando o estagiário vai para lá, para a sala de aula, a gente faz a experiência e a gente não deixa nada, né? A gente só leva. Então, quando a gente deixa alguma coisa, a gente também diz, né? Deixa um pedacinho da gente lá e deixa a produção deles, né? Para eles terem esse material, né? Pensar, né, no que produzem. E aí foi basicamente isso, né, a experiência. Foram 3 dias, mas foram 3 dias muito significativos para a gente, enquanto estudantes de pedagogia, né, que estávamos aí, né, nessa intenção de trabalhar a educação das relações étnico-raciais. Esse trabalho de uma disciplina de estágio, né, PPP, resultou depois em um trabalho que foi apresentado em um evento, um encontro na Paraíba, né? Foi um trabalho que foi bem avaliado, enfim, resultou em muitos frutos depois, e até hoje, né? Porque Carolina está aí até hoje comigo. Estou aqui, eu, falando de Carolina. Então é isso, tá aí meu e-mail. Muito obrigada, axé, e vamos que vamos. Gratidão, Tamires, por partilhar essa experiência pedagógica, não é? A partir das suas inquietações da vida e obra de Carolina, o encontro de Carolina com Solano Trindade, não é? É muito importante. Temos aqui um público de professoras e professores, mas também tem pessoas de outras áreas, e eu ia deixar para o final, mas eu queria aproveitar, pegar esse gancho, né? E dizer que o Laberê está com a chamada pública para publicação de sequências didáticas. Então, se você que está aqui quiser fazer uma sequência didática sobre um dos autores da exposição, né, Autoria Negra na Construção do Conhecimento, são 26 autores, dialogando com outros autores também é possível. Então, você pode elaborar essa sequência didática, enviar para a gente, e essa sequência didática ela vai ser publicada como material educativo da exposição. Então, é interessante, não é, para compartilhar esse conhecimento com outras professoras, com outros professores, não como algo que é pré-formatado, mas como algo que é para ser reinventado, reconstruído, não é? A partir da elaboração. Então, eu sei que aqui tem professores de várias áreas, né? Nós temos aí uma exposição virtual que está no site, né? E que pode ser elaborada aí outras sequências didáticas para inspirar outros professores e professoras, né?
da educação básica. Então, eu agradeço, Tamires, né, por compartilhar conosco essa experiência. Eu quero dizer a vocês que a gente também vai ter um momento de troca, né? Então, quem quiser ler um trechinho de um livro ou de um poema, né, de Carolina, que lhe inspira, que lhe toca, não é? Fazer uma fala também, ou mesmo perguntas, não é? Para nossos convidados, então vão aí guardando esse momento, né? Para essa interação, que também pode ser através do chat. Eu tinha dito que hoje a gente também ia ouvir músicas, né? A gente está aqui num processo de autoria, né? Carolina, enquanto autora, né? Tamires também se colocou no lugar de autora, né? De produção de uma sequência didática, não é? E de reelaboração dessa experiência para socializar conosco. E aí a gente vai conhecer uma outra canção de Carolina, certo? Só que dessa vez é uma canção de Carolina cantada por Luana Baiô, que é uma compositora, né, que interpreta músicas de Carolina, porque o objetivo de hoje é justamente a gente refletir sobre como que a obra de Carolina, né, ela impacta a nossa vida e nos faz também criar, interpretar, elaborar sequências didáticas. Então, a gente vai conhecer uma outra canção. Como eu falei, não é? Logo no início, Carolina ela lançou um único álbum, não é? Em 61, com o nome de Quarto de Despejo, não é? Foi na sequência do livro. Esse álbum ele foi gravado pela RCA, teve o trabalho do maestro Francisco Moraes e o arranjo e a direção de Júlio Najib. O LP tem 12 faixas, certo? E a faixa que nós vamos ouvir agora, ela é, né, cantada por Luana Baiô. Então, eu vou colocar o vídeo para vocês, e aí, na sequência, a gente vai ter exibição também de um vídeo espetáculo, tá certo? Vou só compartilhar aqui com vocês. Chegou a tela, tá chegando, né? Eu vou desligar meu áudio, se tiver algum problema. Olá, meu nome é Luana Baiô. Hoje estou aqui para falar um pouco de Carolina Maria de Jesus. Eu escolhi a obra de Carolina, que é uma obra praticamente desconhecida do grande público. Poucas pessoas sabem que Carolina de Jesus escreveu muitos sambas, marchinhas, músicas que foram influenciadas pela rádio, que ela adorava ouvir. Isso aparece muito no livro, mas pouco se sabe do disco. Então, assim como eu, Carolina também era uma grande compositora. E hoje vocês vão conhecer um pouco da música, das músicas dela. Abriga o fogo, Zé, não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Acende o fogo, sufoca, abriga o fogo, Zé, não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Mané sai de madrugada, sai antes do sol nascer.
faltar comida pra eu comer. Ele não deixa faltar comida pra eu comer. Acende o fogo, atiça o fogo, aviva o fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Acende o fogo, atiça o fogo, aviva o fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Mané tem roça plantada, tem milho, arroz e feijão. Me chama de minha amada, dona do meu coração. Me chama de minha amada, dona do meu coração. Acende o fogo, atiça o fogo, aviva o fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Acende o fogo, Atiça o fogo, aviva o fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Mané gosta de mim, me chama de meu amor. Quando ele for na lavoura, me traz um ramo de flor. Quando ele for na lavoura, Me traz um ramo de flor. acende o fogo, atiça o fogo, aviva o fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Acende o fogo, Atiça o fogo, aviva o fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Mané tá lá na lavoura, Precisa de almoçar. Mané tá lá na lavoura. Precisa de almoçar. Carolina chegou a Maravilha, não é? Conhecer, continuar conhecendo, né? E aí a gente vai conhecendo outras intérpretes, outras compositoras, né? A partir de Carolina. Então, gente, nós vamos ver agora um vídeo curto, certo? Esse vídeo, ele é fruto de um processo de formação, de pesquisa em teatro, que é um processo, não é, contínuo, que ocorre na Escola Municipal de Arte João Pernambuco. Essa escola, ela está no coração do bairro da Várzea, Recife. Ela foi fundada, né, no final da década de 80, início dos anos 90, por moradores do bairro, que viam a arte, não é, como uma forma de estar resistindo, de estar continuando e de estar trabalhando com a juventude. E depois de um tempo, essa escola começou como um projeto e depois de um tempo, esse projeto institucionalizou-se na escola. E nessa escola é ofertado curso e oficina de música, de teatro, de artes visuais e de dança. É uma escola de muita resistência, porque, infelizmente, a arte ela não é valorizada, né, como deveria, o ensino da arte também, né? Mas o trabalho que é desenvolvido na escola, é a escola que eu trabalho, certo? Eu trabalho nessa escola, eu sou coordenadora pedagógica de lá. O trabalho que é desenvolvido, né, na escola, ele tem contribuído, né, para a formação de artistas no nosso estado, na nossa cidade. E aí é uma satisfação grande, certo, exibir esse vídeo. Luan está aqui, né? Ele é quem idealizou, né? E faz parte de uma pesquisa que ainda está em processo, certo? Então, é o resultado de um processo, né, que ainda está acontecendo, certo? Então, nós vamos ver o vídeo agora, e depois do vídeo, né? Aí, Luan está com a palavra para falar um pouquinho dessa experiência, certo? E aí eu convido a vocês para, né, apreciar esse momento. Eu vou compartilhar aqui mais uma vez.
Por que não falas, Carolina? Eu sou catadora. Eu escolhi ser catadora, eu escolhi um papel para a minha vida. O papel é o meu meio de encontrar comida e dar suporte à minha escrita. Eu cato e escrevo. Tudo que encontro no lixo eu cato para vender. Mas eu separo os livros e os caderninhos porque depois eu reaproveito e transformo em diário. O diário de uma favelada. Mas eu cato papel e não gosto. Então eu faço de conta que eu estou sonhando. Eu tenho fé que um dia eu vou conseguir publicar o meu livro. Deu uma falha aqui, Contando né? tudo o que aconteceu aqui na favela. Eu espero que com ele, o Brasil com Z, conheça o Brasil com S. Eu tenho esperança de mudar de vida, comprar uma casa de alvenaria e poder dar café da manhã, almoço e jantar aos meus filhos. Ontem eu sonhei que eu era um anjo. Eu ia da terra para o céu, pegava as estrelas para conversar e elas prepararam um espetáculo deslumbrante para me homenagear. Há coisas lindas no mundo que não são possíveis de descrever. Só uma coisa nos entristece. Os preços, quando precisamos fazer compras, ofuscam todas as belezas que existem. Eu sou tão pobre, eu não posso ir a um espetáculo, por isso que Deus me envia esses sonhos deslumbrantes para minha alma dolorida. Ele escreveu mais uma vez uma peça para eu representá-la no palco da vida. Aquela peça de morar na favela e ouvir a canção que o custo de vida compôs. Eu estou com fome. Eu tenho 45 anos. 23 anos de miséria da roça e 22 anos de miséria na cidade. Mas hoje eu fiz arroz, feijão e fritei ovos. É um dia de festa. Ao dizer isso, vão achar que no Brasil não há o que comer. Nós temos, só que os preços nos impossibilitam de adquirir. Há bacalhau que passa anos e anos na venda à espera de comprador. As moscas pousam no bacalhau, sujam, o bacalhau apodrece. Então os atacadistas jogam no lixo e tacam criolina para o pobre não comer. Bendita sejas tu, sardinha, que ainda está ao meu alcance. Eu, quando estou com fome, eu quero matar o prefeito, eu quero enforcar o governador e queimar o diabo do presidente. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. E quando um político diz nos seus discursos que está ao lado do povo, que visa se incluir na política para melhorar nossas condições de vida, promete congelar preços, ele está certo que abordando esse tema, ele vence nas urnas. Depois, divorcia-se do povo, nos olha com orgulho que fere a nossa sensibilidade. Ontem eu saí às 5 horas da manhã para votar. Só vi santinhos pelo chão. Eu fiquei pensando nos desperdícios que as eleições acarretam ao Brasil. Eu achei mais difícil votar do que tirar o título. E olha que não havia fila na sessão. Eu saí de lá e vi as pessoas cabisbaixas, ninguém sorria. E eles são assim. Eles gastam nas eleições, depois aumentam qualquer coisa. Fulano perdeu, aumentou a carne. Beltrano perdeu, aumentou a passagem. Um pouquinho de cada um, eles recuperam o que gastaram nas eleições. Quem paga as despesas das eleições é o povo. Eu fiquei fazendo os cálculos de quanto eu vou gastar quando precisar levar meus meninos para o centro. 3 filhos e eu ir de volta. Eu pensei no arroz, no feijão, no fubá e na sardinha, minha eterna companheira. Os vizinhos de alvenaria dizem que nós somos protegidos pelos políticos. É engano. Os políticos só vêm aqui no quarto de despejo nas épocas das eleições. Depois, dão uma banana para o povo. E quando Jesus disse às mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorais por vós, suas palavras profetizavam o governo desse presidente. Penado de amarguras para o povo brasileiro, penado do que o pobre há de encontrar no lixo ou então vai dormir com fome. Você já viu um cachorro quando quer pegar o rabo, que fica rodando sem conseguir pegar? É igual a esse governo. Eu não gosto desse presidente. Sou cismada. O homem tem um nome que o povo sabe falar, mas não sabe escrever. Ele não caiu na graça do povo, só nas dos desgraçados. Um governo violento perde o afeto do povo, que não perpetua numa esfinge, numa estátua, muito menos numa rua. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. O que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera fome. Onde não há o que comer, meu amigo, não se pode ter alegria. E os pobres são os alunos da professora Fome. Hoje é o dia da ressaca eleitoral, mas pode denominar-se o dia da tristeza. Se o presente se parece com o passado, como será o futuro? Eu sou uma Carolina Maria de Jesus.
E essa é uma pequeniníssima parte do que eu tenho para falar. E eu vou falar, junto com outras Marias, Carolinas e Jesuses. E você? Tem fome de quê? Por que não falas? É isso, não é? Gravado, né, feito em 2020, em plena pandemia. Que texto atual, não é, minha gente? Carolina? Luan, a palavra é sua. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu tenho que começar agradecendo, inicialmente a Elisama, pelo convite, ao Laberê também por abrir espaço, né, para a divulgação desse trabalho, para a troca também com a Escola Municipal de Arte de João Pernambuco, né, que esse trabalho ele é fruto de um dos projetos da escola, e aí eu vou puxar um pouquinho o início da fala de Tamires, né, quando ela também falou desse processo com a Elisama. Muita coisa que Tamires falou também é um pouco do que aconteceu comigo, né, Elisama nunca foi minha professora, mas por eu estudar na Escola Municipal de Arte de João Pernambuco, ela entrou como coordenadora e acho que logo no primeiro ano de trabalho, a gente já começou a desenvolver, né, alguns projetos e assim, até hoje a gente tem diversas colaborações, né, Elisama, por aí, vários trabalhos que a gente vem desenvolvendo, vem tocando juntos. E aí, também queria agradecer ao pessoal aqui que está comentando. Obrigado, gente, pelos parabéns, enfim. E eu resolvi montar, assim, estruturei minha fala da seguinte forma, né, contar um pouco como é que foi esse processo, quando eu conheci Carolina, né, porque isso está muito bem datado. Diretamente, indiretamente, a Elisama, ela também faz parte desse processo, né, de descoberta da Carolina, porque em 2017, ela trouxe uma proposta para a escola de celebrar o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E aí eu também participei e tudo, né, e a ideia era ficar mais na organização. Então, assim, eu preparei um card e tudo, e a ideia era, de fato, colocar, né, enaltecer essas mulheres. Eu comecei a pesquisar, enfim, imagens e tal, para poder fazer esse layout, né. Passei por Carolina, mas, assim, eu não conhecia, né, não sabia quem era. Elisama, só um segundinho, deixa eu só falar aqui, peraí. Perdão, gente. Enfim, estou em casa, né? E aí teve esse evento em 2017, que foi organizado pela escola, e uma das convidadas, que foi a Patrícia Naia, ela apresentou um curta, que foi o Papel e o Mar, né? Que a Tamiris também mencionou na fala dela, né? E aquilo me inquietou, né? Eu falei, não, quem é aquela mulher, assim, que... Enfim, a atriz também que interpretou, achei que foi muito forte, né? Foi muito intensa as falas. Depois, quem quiser assistir, está disponível no YouTube. E aí foi quando a Patrícia, ela começou a contar um pouco, né, de quem era a Carolina. E aquilo ali foi me inquietando, assim, eu disse, não, tá bom, tal. Aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a pesquisar. E aí eu descobri, porque quando ela falou, assim, que ela escrevia um diário, que contava a realidade, né, da favela, do dia a dia, pronto, foi o gatilho para eu começar essa pesquisa. E aí eu adquiri o Quarto de Despejo, mas eu não consegui ler, assim, fazer uma leitura, vamos dizer assim, direta, né, que você senta, lê rapidinho, porque para mim foi muito difícil, assim, logo na primeira página a gente já tem um impacto muito grande, que é esse relato do aniversário, então eu achava que era uma coisa, mas foi totalmente diferente, né, porque foi uma realidade muito dura, muito forte, muito intensa. Então, eu fui lendo aos poucos, né, fui entendendo, tentando entender, na verdade, aos poucos. E aí foi quando eu fui atrás, né, de outros textos, né, li o Diário de Bitita, encontrei o Casa de Alvenaria, a biografia, quadrinho, organização de texto, inclusive um dos livros que eu tenho é da Rafaela, e eu não conhecia, né, também foi uma oportunidade incrível ter essa troca com ela, ela, Amanda,
e a Vera Eunice, né? Não tem nem como deixar passar. E a partir disso, eu comecei a fazer essa pesquisa, né? Para entender um pouco e para conhecer mais, né? De fato. Como foi que tudo aconteceu para isso vir para o teatro, vamos dizer assim? Eu sou secretário escolar, minha escola aqui na Rede Municipal do Recife, entrei em 2019. E logo quando eu entrei, por ser secretário, por estar à frente da secretaria, diariamente eu entrava em contato com os estudantes, com as famílias, né, com as professoras, com diversos relatos. E aí foi quando eu comecei a fazer uma espécie de diário de balcão, né, que eu chamo assim, com fragmentos dessas histórias, né, esses contos, esses relatos, inclusive, quando a Tamiris falou assim, quando eu vi o primeiro slide, né, falando sobre a EJA, me tocou muito, porque na escola tem, e é um grupo que eu tenho uma proximidade muito grande, né, porque, enfim, é incrível ver o processo, a vontade que eles têm de aprender, né, de estar na escola, são histórias assim incríveis, e, enfim. Então, eu comecei a fazer meio que esse diário de balcão, com todos esses relatos. Então, comecei a fazer também alguns roteiros, a partir de Carolina, né, a partir desse diário, a partir de outros textos que eu também fui conhecendo, porque a partir de Carolina, eu fui descobrir Conceição Evaristo, né, de Jamila, que é tão atual, a Chimamanda, enfim. Inclusive, até a Françoise Egar, que ela escreveu um livro, Cartas a uma Negra, né, que essas cartas nunca foram entregues a Carolina, né. É um livro de 1978, que conta, né, assim, esses relatos dessa francesa. Enfim, ano passado, devido à pandemia, a gente estava tendo atividade presencial na escola, as professoras e professores de teatro da unidade criaram um projeto chamado Imersão Teatral, né, Por que não falas? E a ideia era justamente essa, o que é que você quer dizer, né, o que é que você precisa expressar? Eles sempre estavam provocando, e foi quando eu tinha uma ideia para fazer um outro trabalho. Mas, assim, aquilo estava me inquietando tanto, a gente estava num período, assim, também eleitoral, a gente está passando por um processo muito difícil, né, de governos, enfim, a gente não precisa nem entrar em muitos detalhes. E aí, foi quando eu disse, não, eu vou experimentar, vou fazer esse exercício de experimentar um dos textos que eu construí, né, que eu tinha feito um roteiro. Eu tenho alguns roteiros que eles estão se costurando, e eu selecionei essa compilação de textos, né, assim, quem lê, quem ouviu, e talvez seja mais atento, percebe que são recortes de diversos, é o diário, mas de diversos pontos, diversos trechos de diversas obras, né, então fiz essa costura e trouxe essa narrativa, né, muito mais focada nessa questão mais política, né, porque era o que realmente estava me inquietando, e até hoje me inquieta, enfim. Então, o processo desse exercício surgiu a partir disso, né? Então, foi um exercício que eu fiz em casa, fiz inclusive aqui atrás, né? Tive que adaptar, tive que fazer sozinho. Então, assim, não seria assim a ideia do espetáculo em si, né? Mas foi uma adaptação que eu tive que fazer em casa. Então, eu pensei assim, quais elementos eu poderia usar e tudo mais. Então, a ideia geral foi basicamente essa do trabalho. E aí eu tenho essa intenção de desenvolver, né? Inclusive, foi muito incrível o primeiro encontro, quando a gente tive essa troca com a Vera, com a Rafaela, o segundo encontro também com a Amanda, e saber, desde o ano passado, né, que elas já vêm em algumas lives que eu acompanho, informando que elas estão nesse processo, né, desses livros, eu já fiquei ansiosíssimo, né, e aí esse ano a gente já vai ter Casa da Alvenaria, que é um dos livros, assim, é incrível, né, Quarto de Despejo é excelente, Casa da Alvenaria também é maravilhoso, o que eu li eu já achei incrível, imagina os 2 volumes que vão ser lançados, né, então, a minha ideia também com esse trabalho foi apresentar um pouco, né, para as pessoas que assistem, a gente faz uma amostra que foi virtual, então, familiares, amigos e outras pessoas também, né, que assistem, algumas pessoas foram tocadas, eu tive esse retorno, e é muito positivo, né, quando a gente apresenta alguém, uma pessoa que tem tanto impacto, que tem tanto impacto, né, na vida de tanta gente, inclusive na minha. Então, a minha intenção com esse trabalho é muito mais, assim, de divulgar, né, de trazer essa mensagem, de mostrar um pouco do que é a Carolina, né, nesse meio que eu estou mais familiarizado, né, que é o teatro. Então, basicamente a ideia é essa, e aí eu
posso encerrar por aqui para a gente iniciar, se alguém tiver alguma questão, mas agradecer muito, assim, a esse espaço, ao Laberê, mais uma vez, né, a Tamis, que também estava mediando os encontros, e esse encontro de hoje também foi belíssimo, assim, ver o teu relato da EJA, fiquei apaixonado, assim, realmente me tocou muito, inclusive muitas coisas que você comentou são coisas que eu vivencio na escola, né, por estar ali diariamente, então são muitos relatos que chegam, enfim, são histórias, histórias e mais histórias, né, e aí eu também quis trazer um pouco dessas pessoas que me tocaram, né, que me passaram, e que eu espero que, enfim, cheguem em outras. Mais uma vez agradecer aqui a Elisama pela colaboração, né, de anos, a gente já está aí, como eu falei, né, desde 2017, eu acho, eu não lembro se foi 2016 ou 2017 que a Elisama entrou na escola, mas praticamente desde o início ela está à frente. É uma mulher incrível, né, eu tenho que dizer isso, como a Tamis também já mencionou diversas vezes, né, ela está à frente ainda de uma escola municipal, são muitos estudantes, são muitas questões que a gente enfrenta, né, é uma escola realmente de resistência, e conheçam mais também a Escola Municipal de Arte João Pernambuco, né, a escola tem uma página, tem diversas oficinas e cursos, e é isso, gente, agradeço muito a todos e todas e todos, tá bom? Boa noite. Maravilha, não é, gente? Saber o contexto, não é, da produção, não é? A gente assiste, Luan estava tenso, né? Nossa, eles amam. Eu nunca fiz isso, que esse povo que é ator, né? Aí é ator, interpreta, mas na hora de falar fica tudo com vergonha de falar sobre seus processos de criação. Mas aí eu gosto de chamar para a roda, né, Luan? Estou sempre chamando para a roda. Minha Pois gente, né? a palavra é com vocês. Quem quiser falar alguma coisa, sinaliza com a mãozinha para eu ver a ordem, tá certo? Luan, eu estou tentando pegar o link aqui, só que eu acabei saindo do meu WhatsApp e fechei o link. Você pode disponibilizar para as pessoas, por favor, o link onde está o vídeo que o pessoal está pedindo. Tá certo, gente? É o momento de vocês, né? Que estão aqui. Eu coloquei já o link da frequência, tá? Só uma observação, Elisama. Eu vou compartilhar, mas é porque o vídeo, realmente eu só coloquei o título, porque a ideia era só para exibir aqui, assim, que era mais para exibir. Mas eu vou colocar os créditos lá para ficar certinho, né? Para dar os devidos créditos. Certo. Então, a palavra é de vocês. Quem quiser falar. Temos aqui a presença ilustre de Cessa Reis, a fundadora do Laberê, uma professora, né, nossa, de referência, né? E aí, Cessa, quer dar uma palavrinha? Olá, gente, boa noite. Né? Eu prefiro deixar os outros falarem, né? Porque eu sempre falo muito aí, sempre, né? Em todos os momentos. Eu estava aqui caladinha hoje, mas a Elisama me provocou. Gente, dizer da maravilha, não é? Da maravilha que é ouvir as experiências de vocês, as obras artísticas, pedagógicas de vocês, né? É muito importante quando a gente percebe, assim, que as pessoas nos inspiram, né? Pessoas de referência nos inspiram. Então, é o caso de Carolina, né? É o caso de Elisama, né? É o caso de pessoas que chegam e marcam. Então, assim, muito bom, né? De Tamires e Luan. Luan é um artista, nossa, que coisa linda, Luan. Tamires já, não posso nem falar também, né? Mas Luan, que eu estou conhecendo hoje, muito legal. Fiquei impactada, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Quero ver outros trabalhos também seus, porque realmente você é um bom ator, né? E aí, vocês? Vocês já se veem impactando outras pessoas nos trabalhos que vocês estão fazendo? Diga aí para a gente como é que vocês estão vendo aí, Camille, os alunos dela lá, Luan, seus colegas, grupos que você tiver, como é que vocês, famílias, né?
Como é que vocês veem isso? Porque é importante, né? A gente recebe e dá, não é? O que a gente recebe, a gente também passa para outros. Vocês já acham que estão passando e como é que vocês estão fazendo isso? Vamos ouvir outras pessoas que têm mão levantada, né, Elisama? Depois responde em bloco. Eu levantei a mão, mas eu posso, depois, na hora de responder, eu falo o que eu ia falar, o que eu ia comentar. Viu? Então, eu passo para Clark. Oi, gente, boa noite. Deixa eu só baixar minha mão aqui. Pronto. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Clark. Eu trabalho na UFPE também. Sou técnico em assuntos educacionais, no curso de bacharelado em museologia. Eu fiquei sabendo desse evento, recebi, graças às deusas pretas, eu recebi esse e-mail, e quando eu abri o e-mail, eu fiquei louco. Era assim, eu não estava sabendo de nada das rodas de conversa, e eu fiquei alucinado. Eu lembro que na primeira noite eu tinha uma outra situação super importante para resolver, e eu disse, não, eu vou ter que participar dessa roda de conversa. E eu queria muito parabenizar vocês pela organização desse evento como um todo, porque vocês trouxeram, primeiramente, a importância da pedagogia, da inclusão, da relevância dos nossos estudos pretos, né? Eu sou uma pessoa que estuda a questão do homem preto gay no cinema nordestino, e aprender mais sobre Carolina foi fundamental, através de pessoas da família dela, através de pessoas apaixonadas que estudam a obra dela, a presença dela, e hoje vocês encerraram com chave de ouro com a presença da arte, a relação da arte com todo esse conteúdo. Então foi algo assim extremamente educativo, na essência mais profunda da expressão educativa mesmo. Então, eu queria parabenizar, e precisarem de mim, contem sempre comigo, tá bom? Beijão, gente. Parabéns, Luan, parabéns, Tamires, por teu trabalho, também por tua didática. E, Luan, invista aí que você tem muito potencial artístico. Siga em frente. Com a Elisama aí te empurrando também vai ser bom demais, viu? Porque você vai ter mais sensibilidade ainda. Parabéns para todo mundo aí, professora Cessa, todo mundo. Obrigado. Tamires, Francisco Givaldo levantou a mão. E a gente faz o seguinte, pessoal. Quem quiser falar alguma coisa, durante a fala de Francisco, levanta a mão, porque aí depois eu passo para Tamires e para Luan. Obrigada, Clark, por suas considerações, por seu relato aí, né, dessa trajetória conosco nesses 3 encontros, nessas 3 noites. Vou passar para Francisco. Quem quiser falar alguma coisa, aproveita agora, porque depois a gente já vai passar para os finalmente. Boa noite, Elisama. Boa noite, Tamires. Tamires, Elisama e Ceissa Reis, que eu não conheço diretamente, mas que são grandes referências no encontro que eu tive com essas 2 pérolas negras, assim, tão preciosas, que é Elisama e Tamires, todas as sextas-feiras, à noite, nas nossas aulas de Educação e Pensamento Negro, no mestrado de Educação, mestrado profissional de Educação na URCA, junto com Cícera Nunes, Henrique Cunhas e todas essas pretitudes tão preciosas, né? E aí, Tamires, eu já tinha acompanhado um pouco dessa sua experiência com Carolina Maria de Jesus, essa Carolina, uma pronúncia que só você tem, e isso deixa a Carolina cada vez mais viva, só em você pronunciar. Quero que vocês prestem atenção aí se ela falar de novo, tá? E aí, veja bem, gente, parabenizo também o Luan aí pela produção tão sensível, tão bonita. A emoção, você estava emocionada aí, a gente de cá também, porque
mesmo estando no mundo virtual, a gente não perde essa capacidade de se emocionar, de se sentir, né? E aí, Tamires, eu acho bonito esse seu trabalho. Primeiramente, é você encontrar uma referência como a Carolina Maria de Jesus para remeter ao ensino, a educação na modalidade de EJA, né? Educação de jovens e adultos. Porque eu experimentei a educação através da EJA, a educação também do Projovem Urbano, e eu falo diretamente assim da EJA, fui por pouco tempo, mas assim, como você indicou nessa experiência com a EJA sobre a orientação da sua professora aí, inesquecível, como você sempre destaca esse aprendizado, levar a Carolina Maria de Jesus como uma linguagem, como uma vida, como uma literatura viva mesmo para dentro da EJA. Né? Porque é uma modalidade de educação tão estigmatizada, né? Tão assim desacreditada, né? Aqui na região do Cariri tinha um comediante que fazia tantas pessoas rir, e às vezes eu confesso que eu ria também na minha ignorância, mas doía assim como professor, porque ele pegava a sigla EJA, J, né? Ele colocava, eles jamais aprenderão, né? Fazendo a comédia. E a galera, a multidão ria, mas aí eu que já tinha entrado na sala de EJA, sabia o quanto era pesada aquelas risadas, aquelas gargalhadas. Mas eu queria também saber, assim, que sempre me deixou uma curiosidade. Qual foi, assim, um elemento, se você conseguir lembrar aí, no seu juízo, nas suas práticas, com a experiência de Maria Carolina de Jesus e a EJA, um elemento, assim, que você surpreendeu mesmo, que surpreendeu Tamires, enquanto a escritora Carolina Maria de Jesus, o Diário de Bitita, que é assim, uma coisa bem visceral, o Quarto de Despejo e a EJA. Se tem um elemento que ficou gravado aí no teu juízo que te impactou, que te chamou a atenção, fica tranquila, só se veio assim na mente, que eu fiquei curioso, que eu achei um negócio muito bem remetido. Carolina Maria de Jesus e EJA. Obrigado, gente. Muito obrigado ao Labereia, a Elisama e Tamires por ter apresentado esse programa, e eu faltei o segundo encontro por motivos bem maiores, né? Mas estamos aqui. Abraço a todos, todas, todos. Gratidão. Então, tivemos mais uma pessoa inscrita, que é Elisângela Maria. Eu vou passar para ela. Aí depois, Tamires e Luan faz as considerações finais. Tamires responde, tá certo? Elisângela, com você. Olá, boa noite a todos e todas, todes. Eu sou Elisângela, sou bibliotecária, né? É muito importante esses encontros. Eu fiquei conhecendo esse encontro pela Rafaela, né? Rafaela é uma pessoa que eu conheço. E quando eu vi que ela tinha postado que ia estar, né? E aí eu acompanhei a programação, fiquei interessada, né? Nós desenvolvemos alguns trabalhos já com Carolina aqui, né? Eu sou do Instituto Federal de São Paulo e fiquei sabendo, né, que da edição do livro Casa de Alvenaria através de vocês, né? Como eu estou fazendo um processo de compra para nossa biblioteca, já coloquei, né? A gente tem a Casa de Alvenaria e tal, mas esses 2 volumes, né, que vai colocar todo o diário, né, dessa fase, eu acho que é muito importante, né, aqui, eu acredito também que todas as universidades, né, ou institutos federais, têm o NEABI, então o NEABI é um núcleo muito importante, e em 2007 o NEABI ele fez uma lista de 70 livros de autores e autoras negras, e a gente fez essa compra, né, de livros, onde os alunos
tem não só os alunos, mas servidores ou a comunidade, tem um contato maior com escritores ou escritoras negras, né? Que é muito importante esse trabalho. O livro da Carolina, assim, é um dos livros que, principalmente o Quarto de Despejo, né? É o que mais sai, justamente porque foi um livro indicado pela Unicamp para o vestibular, né? Então, assim, ver a diferença quando as universidades começam a colocar autores negros, né, nos vestibulares, a procura, né? Mas é muito legal porque, na realidade, assim, um impacto com a leitura da Carolina é muito grande, né? Eu não lembro se foi no primeiro encontro ou foi no segundo que alguém falou que impacta todas as idades, né? E eu lembro que o primeiro Semana do Livro da Biblioteca que a gente fez aqui nessa biblioteca que eu estou trabalhando agora, a gente homenageou a Carolina, e aí tive um grupo de alunos que estavam fazendo teatro, mas eles estavam trabalhando o livro Cortiço. E as meninas, teve um grupo que elas quiseram fazer um encontro da Carolina com a personagem do Cortiço, que agora eu esqueci o nome, né, que é a lavadeira e tudo mais, né. E, assim, me surpreendeu muito, né, porque é aquele diálogo, né, da Carolina, aquela mulher que é autossuficiente, né, que não... Isso, Bertoleza, isso mesmo. E ela morria de amores, né, ficou esperando aquele homem tal, e foi muito legal o encontro dessas duas mulheres, né, a Carolina dando um conselho para ela, né, que ela falava assim, não preciso de homem, eu cuido dos meus filhos, né, e assim, eu fiquei impactada, né, com a história, e saber também que a semana do livro da biblioteca que a gente fez, homenageando a Carolina, tocou essas meninas de uma forma que elas ficaram conhecendo a Carolina, né, a sua obra, e ao ponto de querer fazer o encontro dessas duas mulheres, né? Então, assim, eu gosto muito, assim como acho que algumas pessoas, não faz muito tempo que eu conheci a Carolina, provavelmente, eu acho que em 2015, por aí, que eu fui conhecer, que eu comecei a ler, né, é uma coisa recente, e cada vez mais que você conhece as obras, é só paixão. E eu quero agradecer muito vocês, muito mesmo. Gratidão, Elisângela. Então, Tamires e Luan estão com as considerações finais. Massa. Eu vou tentar responder as perguntas aqui. O que eu queria falar antes, no momento que eu levantei a mão, era parabenizar Luan mesmo, dizer que eu achei fantástico, assim, e quando estava, né, passando a performance, eu fiquei naquela dúvida se em que momento ele criou esse texto. Foi há anos atrás, quando ele conheceu Carolina? Foi agora? Eu não sabia, porque tinha hora que ele parecia que estava, de fato, falando do governo, do momento atual, mas ele fez uma amarração tão, né, tão boa, tão bem feita, que deixava a gente, assim, sem saber, né? E que eu acho também, eu identifico também, nessa forma de colocar, de expressar o texto ali, a autoria, eu identifico também no texto de Carolina, assim, no Diário de Bitita, tem momentos que eu fico com essa, né, essa impressão, assim, ela é uma autora, ela é uma escritora, poeta e romancista, né, compositora também e outras coisas, mas ela é uma escritora, então ela pensa essa escrita, né? A gente viu nas aulas, ó, nos encontros anteriores, principalmente no passado, com a Amanda, né, que ela fez esse mergulho na poesia de Carolina e na forma como Carolina organizava as antologias dela. E, assim, Carolina, ela fazia tudo de caso pensado. Todo aquele escrito dela não era aleatório, né? Nem mesmo os diários eram aleatórios.
né? Então, esse jogo para o leitor, né? Viajar nessa leitura mesmo, ser uma experiência, a gente encontra na obra de Carolina. E Luan fez uma coisa, assim, fantástica. Eu gostei demais. Parabéns. E, assim, estamos aí. Vamos trocar figurinhas, né? Sobre a EJA, sobre a educação, sobre não só a EJA, os anos iniciais do ensino fundamental também, porque é a área que eu estou agora, por favor, viu? Já quero você na minha sala de aula. E aí, a professora Cessa, que é uma das minhas referências, eu não vou ficar aqui falando mais, porque ela também já sabe disso, ela já cansou de ouvir isso, né, do quanto que ela é referência, né, e como que, dentre as mulheres aí que eu falei lá no começo, ela sabe que ela está no meio dessas mulheres, ela está presente nessa narrativa, né. E aí, ela perguntou como é que a gente avalia, né, esse nosso trabalho, essas nossas construções, influenciando pessoas, né, sejam os nossos estudantes, sejam as pessoas da nossa família, né, como é que a gente percebe o impacto dessa nossa prática na vida de outras pessoas. E aí é muito interessante pensar nisso, porque, assim, o racismo faz uma coisa com a gente que fazer, né, mexer com o nosso imaginário, com a nossa construção, no sentido da gente não pensar, né, na possibilidade da gente ser referência, né? Então a gente não consegue se ver enquanto referência, muitas vezes, né? E aí, mas assim, tentando quebrar essa ideia, né, esse sedimento do racismo que vai estruturando a vida da gente, eu venho fazendo esse exercício, né, de me perceber nesse lugar de referência para outras pessoas. E aí é muito positivo, né, quando eu hoje sou pedagoga, mas antes de ser pedagoga eu já era professora de geografia, licenciada. E aí comecei muito cedo a dar aula em escola particular, né, aula de geografia e história. E aí encontrar, né, hoje, que não foi hoje, né, que foi, sei lá, em 2017, 2016, mas encontrar jovens mulheres que foram minhas alunas, minhas estudantes lá no ensino médio, né, e que falam para mim hoje sobre a importância dessa prática minha enquanto professoras na vida delas, é muito significativo, né? Assim, encontrar jovens, mulheres negras, né, em atos públicos, né, na rua, no centro do Recife, no Derby, todas empoderadas, com os cabelos lá na altura, ou então com as suas tranças feitas, e falando sobre feminismo, falando sobre feminismo negro, falando sobre Carolina e dizendo que foi na aula da professora Tamires que eu conheci Carolina Maria de Jesus. Isso para mim não tem preço, né? Eu fico com aquela sensação de que eu estou no caminho certo, né? Eu estou fazendo o que eu devo fazer, né? E aí, hoje inclusive, eu estava refletindo sobre isso, assim, sobre como é que eu sei se eu sou uma boa professora, né? Como é que eu sei se eu estou sendo uma boa, se eu estou conseguindo ser uma boa professora a ponto de tá passando a mensagem de uma forma entendível, né? Hoje tem uma discussão que não é de hoje sobre o academicismo, né? A gente, quando vira mestre, vira doutor, enfim, quando a gente envereda por esse caminho da academia, às vezes a gente acaba desfazendo a nossa narrativa, o nosso discurso de uma forma que ela não atinge os nossos, né? Ela é entendível para quem está na academia, mas ela não é entendível para os nossos. E aí eu fiquei pensando sobre isso hoje, por acaso, que não é por acaso, né? Porque Exu media esse processo e nada disso é por acaso, né? E aí fiquei pensando nisso e pensei numa fala de uma mulher negra
que é a Aquila, esqueci o sobrenome dela agora, mas ela é uma mulherista africana, é uma pensadora da afrocentricidade, que ela diz assim: quer saber se você está sendo uma boa professora, se você está conseguindo passar a mensagem de forma que os seus entendam? Explique para sua mãe. Se a sua mãe entendeu o que você está falando, então você está sendo uma boa professora, né? E aí, pensando nesse contexto de que a minha mãe, é claro, e aí eu já vou entrar já vou emendar aqui com a pergunta de Givaldo. Viu, Givaldo? Vou responder sua pergunta. Não sei se vai ser a resposta que você queria, mas eu vou responder. E aí, a minha mãe, né, como uma mulher parda, de pele clara, lida como branca tranquilamente nessa sociedade brasileira, né? Só estudou até o 8º ano, se eu não estou enganada agora, se eu não estou confundindo a história da minha mãe com a história da minha avó, mas eu acho até o 8º ano, 4º ano foi minha avó, né? 8ª série, né? E aí, essa mulher que só estudou até a 8ª série e que foi empregada doméstica durante boa parte da vida, e ainda é hoje empregada doméstica, né, trabalhadora doméstica. Quando eu explico, quando eu falo sobre Carolina, ou sobre a importância dessa literatura, ou sobre os impactos sociais do racismo, ou qualquer outra coisa dessa, para minha mãe, ela compreende, e hoje eu vejo ela reproduzindo e criando, né, pensamentos e ideias sobre isso. Eu tenho certeza que eu estou conseguindo ser, né, até agora, uma boa professora. Posso até falhar em outros aspectos, né, que ser professor é muita coisa, né, mas assim, nesse sentido, eu estou vendo como positivo, né, eu estou conseguindo mexer com pessoas, né, na sala de aula e fora da sala de aula, e na minha família, e enfim, nos espaços que eu estou ocupando. Não com todo mundo, claro, né, mas com algumas pessoas, e aí já está valendo. E aí, Givaldo, é justamente essa história de vida, né, que é a minha, mas também é a da minha mãe, é a da minha avó, é a das minhas tias, é das mulheres do meu ilê, né, das mulheres que convivem comigo, né, é essa história de vida que faz com que a literatura de Carolina, ela me atravesse, né? Quando eu conheço Carolina, ocorre um atravessamento, né? Assim, é como hoje a gente no seminário hoje da disciplina que a gente paga, do mestrado, estava eu, Rafa e Maíra, e a gente levou um texto de Conceição Evaristo. E o texto era um conto, Maria, que falava, né, da história lá de Maria, que por acaso também é uma empregada doméstica. E Maria levou um corte na mão, né, com uma faca a laser. E essa faca cortava tudo, até a vida, né? E ela o tempo todo fazia essa reflexão, essa metáfora da faca laser que corta tudo, pode cortar até a vida. E aí foi isso, assim, um corte a laser, né? Carolina Maria de Jesus, cortando a vida da gente e mostrando assim que olha aqui, ó, é isso, sabe? É esse atravessamento, assim, que esse impacto que causou na minha vida, que também é o impacto que causa na vida de outras mulheres que estão lá na EJA, né? Olha, Elisama, se chorar, eu vou chorar também, viu? Eu já estou dizendo. E aí, causa na vida, né, dessas mulheres que também estão lá na EJA, né? Então, esse atravessamento que é surpreendente. E nem é porque a gente sabe dessas permanências, né? Mas é porque é a faca laser cortando a vida. É isso.
Luan, é você agora. Como é que a gente fala depois dessa fala de Tamires, né? Mas vamos lá. Então, inclusive respondendo a própria, né? Apesar da boa parte dos textos da Carolina, eles estarem muito bem datados, né? A gente sabe que é dia, ano, dia, mês, ano, enfim. Mas a ideia dessa dramaturgia foi realmente provocar, né? Mas sabe que está falando de agora? Não, mas ela escreveu esse texto lá, mas sabe que foi uma adaptação? Então, a ideia foi justamente fazer esse jogo, provocar essa ideia, essa intenção mesmo, né? Enfim, é tão atual, mas isso foi lá da década de 80, da década de 50, enfim. Então, foi esse jogo mesmo que eu quis provocar, né? Ainda bem que, pelo menos, deu para chegar. E aí, acho que fechando nessa minha fala, é também dizer dessa importância, né, de você ter escritoras, principalmente escritoras, né, escritoras negras nas escolas, nas universidades, né. Eu, particularmente, estava, assim, tentando lembrar, assim, poxa, quando foi que algum professor, alguma professora trouxe, né, nem que seja um texto de alguma mulher, que não fosse Cecília Meirelles ou Clarice Lispector, que eu adoro, mas, assim, as outras, né, onde é que estão essas mulheres? Onde é que estão essas mulheres negras, né? E é muito importante quando a gente vê esse movimento da Tamires e de diversos outros professores que estão aqui, de também apresentar para as pessoas esses outros autores, né, que estão aí há muito tempo, né, mas que foram invisibilizados, né. Então, é muito bacana ter esse encontro, ter esse espaço para a gente poder também fazer isso, trocar essa ideia e divulgar, né, divulgar cada vez mais, porque, enfim, é a vida, né, a nossa vida que está aí. E da mesma forma como a minha vida foi tocada por tudo que Carolina escreveu e deixou, diversas outras pessoas também foram e também serão, né? Então, nosso objetivo também, acho que aqui é esse, né? Divulgar e enaltecer cada vez mais essa escritora, né? Essa doutora. Então, muito obrigado pelo encontro de hoje, agradeço muito a todos e todas e todos vocês, e quem sabe numa próxima a gente se encontra novamente, né? Então, gente, chegamos ao final dessa roda maravilhosa e com vocês fica bem mais, né, aconchegante. Muito bom mesmo. Eu vou colocar uma musiquinha de fundo para dar os últimos avisos, tá certo? Vamos ver se dá certo, que essas coisas de tecnologia. Então, o meu objetivo é que a música fique baixinho e que eu vá dando os últimos avisos, né? E vocês ouvindo, salve ela, certo? Só que agora com Virgínia Rodrigues. Bora ver se essa peripécia dá certo. Se não der, vocês avisam. Estão ouvindo a música? Estão ouvindo minha voz? Já deu tudo certo, arrasou. Então, pronto. Então, vou falando já no swing. Vou falando no swing. Então, gente, agradecer a vocês, dizer, não é, que no próximo mês nós estaremos fazendo a discussão das autorias negras e a saúde. Fiquem de olho no Instagram do Laberê. Dizer que nós temos, né, a chamada para as sequências didáticas e que nós temos também a chamada para artistas que queiram, não é, que elaborar obras ou mesmo obras que já estejam prontas a partir das autorias da exposição. Então, também, Luan, se ele quiser que essa obra faça parte do acervo da exposição, fique à vontade para se inscrever nesse edital. A exposição, ela está abrigada no site do Laberê, mas também é física. Por enquanto, está no site, mas depois a gente vai levar, não é, a exposição, que o objetivo é que seja itinerante. Então, artistas, professores que quiserem, não é, submeter as suas produções para que façam parte desse acervo, para que esse acervo ele seja ampliado, sejam bem-vindos, certo, a se inscrever.
Como eu falei no começo, vão ser há 15 dias, né? Daqui a 15 dias, a nossa certificação, certo? Então é isso. E aí a gente termina assim, nesse clima, né? Salve ela! Salve ela! Ei, Virgínia Rodrigues é muito maravilhosa também, né, menina? Tá aí. Preparando a sua bagagem, vai lá pros Estados Unidos. E assim a gente vai se despedindo. Quem quiser levantar, ó, só no sambinha. Quem quiser dançar e tem vergonha, fecha a câmera e dança assim mesmo. Assim, ó, o ombrinho. Que saudade de uma gira, né, Elisama Messias? A vedete da favela. Uhul! Salve, povo lindo! Tchau, Salve, gente! salve ela. Tchau, gente. Muito obrigada. Gente, muito obrigado mesmo. Gratidão, povo. Vamos embora. Tchau, gente. Obrigado por tudo. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Tchau, gente. Ótimo. Até a próxima. Seja breve. Até a Tchau, próxima. gente. Obrigado a oportunidade. Durmam em Gratidão, paz. Givaldo. Gratidão, Clark. Bita, Alexander. Luan, Tamires. Tem alguém avisando que tá gravando ainda, Elisama, mas tu não tirou a gravação. Vou tirar.